Nancy Nogueira no programa Histórias para Aquecer Seu Coração, Rádio Coração de Jesus, 98,7 FM Ipatinga. Todas as quartas e sextas-feiras estou aqui juntinho de você para histórias e uma boa conversa. Participe do programa mandando mensagens de voz ou escritas e também ligando para o telefone 031 9987 00987 031 9987 00987. Vou aguardar sua ligação, hein? Todos os programas são feitos pensando em você. São preparados com carinho para chegar até você através de palavras que nos fazem refletir um pouco sobre a nossa vida. Hoje falaremos sobre atitude. O que é ter atitude? Significa correr atrás daquilo que você acredita ser o melhor para você. Se você realmente deseja alcançar o sucesso em sua vida, deve mostrar isso de forma prática e constante. Através de suas atitudes, as pessoas à sua volta terão como ver suas ações e começarão a valorizá-lo por isso. Você concorda? O que é ter atitude para você? Liga para mim, fala sobre isso. Vamos conversar sobre atitude. As minhas atitudes me definem. Não importa qual é o nosso trabalho, onde vivemos ou se temos um diploma universitário. A forma como nos relacionamos com os outros é que diz tudo sobre nós. Ou seja, as atitudes que temos com alguém que precisa de nós, com aqueles que nos amam, inclusive com aquelas pessoas das quais não gostamos muito. A bondade, o altruísmo, a solidariedade são palavras fáceis de pronunciar. No entanto, conseguir fazer com que sejam o emblema dos nossos comportamentos é mais complicado. Se conseguirmos fazer isso, essas serão as palavras que vão definir a nossa personalidade e é por elas que vamos ser lembrados. O que é a atitude? Basicamente, trata-se da forma como encaramos as diferentes situações que temos que enfrentar. Poderíamos dizer que a atitude são os hábitos que nos caracterizam e que todo mundo conhece de nós. Por exemplo, se quando entramos em uma loja, cumprimentamos amigavelmente os vendedores, ou se quando vemos uma pessoa em situação de necessidade, não hesitamos em ajudá-la, estamos demonstrando várias atitudes: bondade, educação, generosidade ou altruísmo. Essa palavra pode ser usada no âmbito empresarial ou nas relações amorosas, mas não nos damos conta de que a atitude é aplicável a tudo o que nos acontece. A atitude é essa. Escutamos muito isso quando alguém enfrenta os obstáculos, se levanta depois de cair ou ultrapassa aos poucos as dificuldades das metas que enfrenta. A atitude não é nada sem as ações que a manifestam. Sem dúvida, as ações são o que nos definem como pessoa, como amigos, como parceiros, companheiros ou cidadãos. A atitude, nascemos com ela ou a desenvolvemos? Partindo do princípio de que a nossa intenção é fazer o bem e de que temos ao nosso alcance os recursos necessários para avançar com essa premissa, as atitudes, é fácil pensar que a atitude é inata. No entanto, não é simples assim. As mensagens que recebemos da sociedade em referência ao que está certo e ao que está errado, e o acúmulo das nossas próprias experiências, também dizem muito sobre a configuração da nossa disposição perante a vida. E aí, o que é ter atitude para você? Será que hoje em dia as pessoas estão tendo atitude ou estão esperando as coisas acontecerem? Não é? Participação do Facebook, Hugo Perdigão, um abraço, Hugo. Sempre falo isso, não julgue ninguém pelo que o outro fala, e sim pelas atitudes que faço. Com certeza, falar é fácil, não é? Eu falo que faço as coisas e, na verdade,
eu não faço, não adianta nada falar e não fazer. Né? E existem pessoas que se acomodam, ficam na sua tranquilidade, pensando, se eu fizer vai dar trabalho para mim, deixa eu ficar quietinha aqui. E muitas vezes as pessoas que têm atitude, que têm iniciativa, se colocam à frente e estão sempre atribuladas, estão sempre com atividades extras e são chamadas mesmo para fazer as coisas. Às vezes a pessoa para e fica, por que que eu não sou chamada para nada? Por que que eu não arrumo emprego? Por que que eu não arrumo alguma coisa interessante na minha vida? Né? O que que você está fazendo para que isso aconteça? Então, a atitude é o primeiro passo. Então, vamos pensar, eu prefiro ter mais atividades, ficar um pouco mais atribulado que os outros, mas eu estou sempre transformando, eu estou sempre recebendo convites, eu estou sempre mudando, estou sempre movimentando a minha vida? Ou eu gosto de ficar quietinha mesmo, sem ser conhecida, sem ser notada, sem ser lembrada, não é? Qual é a nossa posição? Qual é a minha posição? Da tranquilidade, do comodismo, ou da transformação, da mudança, do movimento? Ter atitude é ter iniciativa para fazer as coisas? O que você acha? Manda uma mensagem para mim, nós vamos escutar uma música agora, vou fazer você pensar e daqui a pouquinho nós temos histórias. Vamos pensar? Você tem atitude? E aí? Manda uma mensagem para mim, liga, o que você quiser, mas eu quero conversar com você. Alisson, uma música para nós. Bom dia! Música Te Louvo em Verdade, Rosa de Saron. E o carinho aqui é demais, gente. Eu recebo mensagens, eu recebi sexta-feira e vou repassar agora do Paulo Nascimento, que está sempre mandando mensagem para nós. Ele falou: ei, Nancy, bom dia, muito obrigado por nos fazer mais felizes com essas histórias tão maravilhosas. E ele mandou um vídeo da Noviça Rebelde, falou que eu sou a Noviça Rebelde. Bacana, Paulo, obrigada, viu? E depois mandou um vídeo da esposa dele, Marli, cuidando de um beija-flor. Fala que isso é paciência, não é? Cuidar sempre, né? Alimentando o beija-flor. E um abraço para dona Marli, que fez aniversário segunda-feira. Daqui a pouquinho tem uma música para ela. Muito obrigada por tudo. Agradeço muito o seu Paulo Nascimento. Tá sempre ligado na gente, sempre no carinho aqui também. Bom dia, Luana Alves. Oi, bacana. Que bom que você está aí, Luana. Um abraço para você, contadora. E aí, vamos ouvir uma história hoje, uma história verídica? Neuza, bom dia! Uma pequena atitude pode mudar sua vida, mesmo que você não perceba. Às vezes as atitudes que nós fazemos sem pensar trazem frutos. Não é por isso que eu vou fazer, mas se trouxer, bacana, né? Beleza. Se você acha que mudar de vida é impossível, calma. Quando nós tomamos uma atitude, nós também criamos uma reação. Tudo que fazemos gera uma consequência. Por isso, boas ações sempre rendem bons resultados. Atitude que muda vidas. Existe uma história chamada A História que a Vida Escreveu, que fala muito sobre atitude. Por isso eu quis trazê-la para a nossa reflexão aqui. Um famoso escritor conta a história de uma família rica que foi convidada a passar um fim de semana na bela propriedade de outra família, a casa dos Churchill. As crianças se divertiam porque havia uma deliciosa piscina na propriedade. No último dia, ocorreu uma tragédia. O menino menor quase afundou. As crianças puseram-se a gritar, procurando alcançar com as mãos o pequeno que se afogava, mas inutilmente. Por fim, o pequeno Alexandre Fleming, filho do jardineiro, ouviu os gritos e saltou dentro da piscina, salvando assim o menino. Quando o pai ouviu a história, sua gratidão não teve limites. Ele se dirigiu ao senhor Fleming, o jardineiro, e disse: seu filho salvou a vida do meu filho. O que posso fazer pelo senhor? Ora,
O senhor não precisa fazer coisa alguma, disse o jardineiro. Meu filho fez o que qualquer outro faria. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa pelo seu filho. Que ele apreciaria? Bem, desde que aprendeu a falar, tem manifestado o desejo de ser médico. O homem estendeu a mão ao Sr. Fleming e disse: seu filho frequentará a melhor escola de medicina que houver na Inglaterra. E sustentou a palavra. Ao final da conferência de Teherã, o mundo foi sacudido com a notícia de que Churchill estava doente com pneumonia. Os meios de comunicação da Inglaterra transmitiram por toda a nação o desejo de que o melhor médico do Império Britânico tomasse um avião para Teherã e assistisse ao primeiro-ministro. Esse médico foi o Dr. Fleming, o descobridor da penicilina. Os seus esforços foram coroados de êxito. Mais tarde, Winston Churchill eletrizou o mundo com a declaração: não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver lhe salvo a vida 2 vezes. O pequeno Fleming, que havia salvo a vida do pequeno Churchill, quando este se afogava numa piscina, tornou-se o Dr. Fleming, que de novo lhe salvou a vida. O pai de Winston Churchill jamais sonhara que, ao dar a Alexander Fleming a oportunidade de estudar na melhor escola de medicina da Inglaterra, estava promovendo o meio de salvar a vida de seu filho, pela 2ª vez, através do mesmo homem. Por que ter uma mudança de atitude? Quando você começa a mudar sua atitude e valorizar o que você tem, fica mais fácil entender qual caminho quer tomar. Nossa vida não é um roteiro já pré-escrito, que só vamos seguir. Ela depende do que fazemos, de qual atitude tomamos para conseguir chegar onde queremos. Essa história é para mostrarem como, às vezes, nós nos esquecemos que nossa atitude pode mudar algo, mesmo que pequena. Nós não conseguimos ter perspectiva agora do que nossa atitude vai mudar no futuro. Não sabemos que, ao dar um passo agora, vamos chegar a um destino X em nossa vida. Porém, sabemos que uma boa atitude, com uma boa intenção e uma palavra bem oferecida, com certeza gera um efeito positivo na vida daquele que recebe. Embora a gente não tenha perspectiva da nossa atitude, nós sabemos que um bom ato e alegria mudam vidas. Achamos que o que fazemos é pequeno e pouco, perto de tantas coisas ruins que achamos no mundo. Mas lembre-se, pessoas boas são um exército. Se cada um fizer um pouquinho todos os dias, nós conseguimos mudar. Porque se tem alguém que pode fazer algo, somos nós. Que bom! Olha, é muito interessante, como diz, né? Quando você faz alguma coisa sem pensar no que pode acontecer depois, pensar nas consequências. A atitude é uma coisa bem íntima, né? Você faz porque você acha certo fazer, você acha o melhor a fazer naquele momento, você teve a iniciativa e se houver algum fruto depois, ótimo, se não houver, não era isso que estava sendo esperado mesmo. Então, é muito interessante quando a gente ouve histórias que trazem esse pensamento, fazer o certo no momento certo. Tem aqui uma fala, né, que diz que quando você entra numa loja e cumprimenta, sorrindo as pessoas, você traz de volta, você recebe de volta. Eu vejo muita reclamação das pessoas, né, que tem vendedor de cara fechada, de cara amarrada. A gente não sabe o outro lado, o que está acontecendo, a gente não sabe o que tem na cabeça e na vida daquela pessoa que está ali trabalhando, né, ganhando pouco, seja o que for, mas se você levar uma atitude positiva, uma atitude carinhosa, tem certeza que você vai mudar um pouquinho, um instante, a vida daquela pessoa que está ali. E em vez de você só esperar receber, leve a alegria, leve o carinho, quem sabe você muda o momento. Bom dia, Weber Campos, bom dia, que bom você aí. Gessi Luna, parabéns, líder, estamos te ouvindo, que bom, mais um. Vasco Lagares, a atitude nos leva ao primeiro passo de nossa jornada, com certeza.
né? Um navio ancorado não vai a lugar nenhum. Eu li isso ontem, né? Não adianta nada. Você tá lá com aquele navio lindo, maravilhoso, está ancorado. Nós somos isso. Se você der o primeiro passo, é lógico que você vai sair do lugar, é lógico que as coisas vão mudar, vão transformar. Maria de Luz Carvalho, bom dia. Oi, Nancy, como é bom te ver na rádio, que bom. Como é bom ver você aí do outro lado também, viu, Lurdinha? Parabéns. Beber, tá lindo. Você tá lindo também, muito bom. Eduardo Carvalho, ai, eu te amo também. Lindo, meu menino lindo. Adoro ver os meus ex-alunos aqui conectados. Gente, vocês não têm ideia. Vamos a uma outra história? Gente, outra atitude é tudo. Vou esperar a ligação, hein? Tô esperando a ligação de vocês, tô esperando as mensagens. Quando você escreve aqui no Facebook, eu leio, gosto demais. Quando você manda para o WhatsApp da rádio também, viu? Olha aí o WhatsApp, qual que é? O 031 9987 00987. 031 9987 00987. Inês Fernandes, bom dia! Bom dia! Então, atitude é tudo. Jerry é o tipo de pessoa que você adora odiar. Como assim? Ele está sempre de bom humor e tinha sempre algo de positivo a dizer. Quando alguém lhe perguntava como estava, ouvia dele sempre a mesma resposta: melhor impossível. Ele era um gerente único, porque tinha vários garçons que o seguiam de restaurante para restaurante. A razão por que eles o seguiam era devido à sua atitude. Ele era um motivador natural. Se algum funcionário estava num mau dia, lá estava o Jerry dizendo para ele o lado positivo da situação. Ver este estilo realmente me deixou curioso. Então, um dia, fui até ele e perguntei: eu não entendo, você não pode ser otimista o tempo inteiro. Como você consegue? Ele respondeu: a cada manhã eu acordo e digo para mim mesmo: Jerry, você tem duas escolhas hoje. Você pode escolher estar de bom humor ou pode escolher estar de mau humor. Eu escolho estar de bom humor. E cada vez que algo ruim acontece, eu posso escolher ser vítima ou posso escolher aprender com a situação. Eu escolho aprender. Todas as vezes que alguém me vem com reclamações, eu posso aceitar as reclamações ou eu posso apontar o lado positivo da vida. Tudo bem, mas não é fácil, eu protestei. Sim, disse Jerry. A vida se refere a escolhas. Quando você descarta o superficial, toda situação é uma escolha. Você escolhe como reagir à situação. Você escolhe como as pessoas vão afetar o seu humor. Você escolhe estar de bom humor ou de mau humor. Conclusão: é uma escolha sua, como você vive a vida. Eu refleti sobre o que o Jerry me disse. Pouco tempo depois, eu deixei o ramo de restaurante para começar o meu próprio negócio. Essa é uma outra história. E essa visão do Jerry da vida não é fácil mesmo, não. Ficar de bom humor o tempo inteiro não é fácil. Porque se nós nos depararmos com os outros, e como os outros são no dia a dia, às vezes o mau humor dos outros nos contagia, não é? Mas respirar fundo, ter a próxima atitude de não vou me envolver, isso pertence a ele, não me pertence. Né? Às vezes você coloca na cabeça: fulano não está me tratando bem. Aí fala: mas é ele, não sou eu. Eu vou tratá-lo bem, porque a minha índole, né? A minha atitude é de positividade, a minha atitude é de bom humor, a minha atitude é de alegria, a minha atitude é de carinho. A minha atitude é de ser positivo sempre. Então, não vou me deixar abalar. Vamos falar como Jerry, né? O que eu escolho para mim agora? Mais pessoas queridas lá no Facebook. Bom dia, Aparecida, Pipi.
Maria de Socorro, bom dia. Séfora, seja bem-vinda. Que delícia acordar ouvindo sua voz e histórias. Nós vamos escutar mais uma música e eu vou aguardar seu telefonema. Até daqui a pouquinho com histórias para aquecer seu coração. Bom dia, gente. Vamos acordar. De volta aqui com a música Contrários, Padre Fábio de Melo. E então, qual a sua atitude hoje? A sua vida tá bacana? A sua vida tá boa? Você tá feliz? E então, o que você está fazendo para transformar a sua vida? Tá feliz? É porque você teve alguma atitude interessante na sua vida? Não está boa? Qual a atitude que você vai tomar? Tem pessoas que abraçam a reclamação, né, Alisson? Tem gente que abraça a reclamação, tem gente que abraça o mau humor, a tristeza e fala, tá ruim, ai, minha vida tá ruim. Que atitude você vai tomar para mudar a sua vida? Que vai transformar? Então, a atitude é tudo. Qual atitude você vai tomar? Estou esperando a sua ligação, estou esperando a sua mensagem aqui. Muita gente acha que ficar esperando as coisas acontecerem é o melhor, não é? Mas ela não acontece se você não der o passo, se você não der o primeiro passo, se você não tiver iniciativa. E a iniciativa não é só para fazer as coisas para o mundo, fazer para você também. Qual atitude você toma? No dia a dia, a atitude de acordar e de transformar o seu dia. Hoje eu escrevi um texto lá de amanhecer, de ver o mundo diferente. Ver a vida acontecer, né? Como o dia de domingo, não é assim? E esse fim de semana, a Companhia Esmeralda de Dança Cigana, da qual eu faço parte, participou de um evento lá em Varginha. E foi interessante, foi uma experiência muito interessante, porque nós sabíamos que ia ser cansativo, de sair daqui sexta-feira à noite e voltar domingo à noite. Foi uma correria, né? Varginha fica longe. Daqui a Belo Horizonte foram 5 horas de viagem. Isso porque foi tranquilo, o ônibus foi tranquilo. Depois mais 7 horas de viagem até Varginha. Um lugar que ninguém conhecia, né? Ir para um hostel é uma outra aventura interessante. Mas a participação de conhecer outras pessoas, conhecer outras dançarinas e outros dançarinos, né? De pessoas de fora, de Minas Gerais toda, até tinha um professor da Argentina. Foi fantástico. Então, quando você coloca a vontade, primeiro, de descobrir, de conhecer pessoas novas, de conhecer modalidades novas de dança, né, lugares novos, de se aventurar, né, que a vontade vem primeiro do que os obstáculos. Se eu chegar e falar, poxa, pegar um ônibus daqui, Belo Horizonte, depois pegar outro para Varginha, e ir para o hostel, ficar todo mundo junto, né? Compartilhar o momento, então são experiências novas. Que mesmo se tiver algum obstáculo, algum problema, sempre há em viagens, não é? Nós fizemos a conexão na rodoviária de Belo Horizonte de 4 horas. Então nós saímos aqui de casa às 7 horas da manhã e chegamos a Varginha às 11 horas da noite. Foi o dia inteiro. Mas foi muito interessante, foi muito interessante. E ao final, né, assim, no sábado, nós tínhamos apresentações até de noite num teatro maravilhoso em Varginha, no Teatro Municipal Capitólio, que chama, um teatro antigo, lindo. E no domingo de manhã, até 1 hora, nós fizemos workshops com 5 professores fantásticos, e um deles foi a nossa professora, Débora Santiago, maravilhosa. Tô vendo a Karina lá de Belo Horizonte ali no Facebook. Karina, foi lindo, foi maravilhoso, e nós aprendemos muito. E ao final, fomos convidados, a Companhia Esmeralda de Dança Cigana foi convidada a participar de um evento na Argentina, em Misiones. Agora eu quero ver, quem aí vai ter atitude para ajudar a Companhia Esmeralda de Dança Cigana para ir para Misiones? Porque nós somos amadoras, gente, nós pagamos para dançar. Então, quem sabe, né, a gente arruma uma boa alma para patrocinar a Esmeralda aí, levar Ipatinga para a Argentina e representando a dança cigana, e apresentando e encantando. Quem já assistiu ao nosso espetáculo pode falar aí, não só eu que sou, né, não sou parte do espetáculo. Então nós não podemos falar muito, porque eu sou encantada. Fica aí o convite para os patrocinadores pensarem, né, levarmos à Argentina, Misiones.
para o evento de dança ao qual nós fomos convidados, viu? Ai, viu, Karina? Você estava aí, viu? Bom dia! Devia ter me avisado. Maria todas para que... Viu, né, Karina? 4 horas em Belo Horizonte. Sua linda! Karina é professora de dança cigana em Belo Horizonte, a nossa mestra, madrinha deste ano do Encontro Mineiro Gitano, que vai acontecer dia 18 de agosto em Belo Horizonte. Estaremos lá. A Companhia Esmeralda estará lá. Vamos para mais uma história. Vou aguardar o Weber ligar para mim, que eu estou aguardando. Tenho certeza que ligará. Vamos a mais uma história? Essa história eu já escutei de várias versões. E eu escolhi uma delas aqui para contar para vocês. A lição do abacaxi. Um funcionário com muitos anos de empresa estava irritado, porque um jovem contratado, havia pouco tempo, foi indicado pelo patrão para uma vaga a qual o antigo empregado pleiteava. Essa vaga implicaria em aumento salarial e responsabilidades equivalentes. Esse funcionário se apresenta ao chefe, mas o patrão não permite que ele comece a expor o motivo da sua entrevista. Ao invés disso, o patrão faz um pedido. Há um vendedor de abacaxis parado aí do outro lado da rua. Veja quanto está o abacaxi. A contragosto, e até um tanto indignado pelo estranho pedido, o funcionário foi e voltou quase 1 hora depois, pois havia aproveitado para fumar, tomar café na padaria da esquina e conversar com conhecidos que passavam. Retornando o patrão perguntou: e aí, qual o preço unitário do abacaxi pérola? Não sei se era pérola não, mas o que ele tem lá custa R$3. Ele fornece para a empresa? Não sei não. O chefe pediu que o funcionário mais velho aguardasse e mandou chamar o mais novo. Apresentando-se o chefe pediu para que realizasse a mesma tarefa, saber o preço do abacaxi. Ele foi e voltou em menos de 10 minutos. O patrão fez a mesma pergunta. Qual é o preço unitário do abacaxi pérola? São R$3. Ele fornece para a empresa? Sim, dei meu cartão e fiquei com o contato dele. Ele oferece algum desconto? Olha, para compras acima de 100 unidades, ele oferece 20% de desconto para o pérola e 25% para o cayenne. Em quanto tempo ele entrega? Até às 8 horas do dia posterior ao pedido. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Ele também fornece outras frutas e dá descontos conforme a fruta, a quantidade pedida e a disponibilidade. Após essa última resposta, o chefe se dirige ao funcionário mais antigo e pergunta qual era o assunto do qual este queria tratar. O funcionário responde que não era importante e se retira, humilhado, mas tendo aprendido uma valiosa lição. Eu já ouvi essa história com laranjas, com outras, né? Alisson, você também escutou? Beleza. Qual funcionário que você é, Alisson? Pensa bem, Alisson. Pensa antes de falar. Eu não falo nada, né? Não fala nada, não. Pensa, tá? Então, qual funcionário que você se encaixa aí, que você se identifica, gente? É o antigo ou o novo? Eu acho interessante, Alisson, quando eu comecei a trabalhar como professora na escola pública, escola estadual, eu sempre tive ideias, né, mirabolantes de ir para a sala de aula, para fora dela, sempre tinha aqueles auditórios que a gente chamava, né, de apresentar teatro, música, dança, o que fosse, saraus. E uma pessoa chegou, uma professora na época, falou comigo assim: não sei porque que você inventa tanto, a gente ganha tão pouco, eu ganho arroz com feijão, eu dou arroz com feijão. Aí eu fiquei tão espantada, e eu estava começando a minha carreira no magistério, né? Lá nos anos 1990, nem fala muito não. Mas é interessante que a gente pensa sobre isso. É conforme o meu salário que eu vou render? Nossa, mãe, né? Se for olhar isso, qual atitude que eu tenho diante desses fatos? Né? De qual atitude que eu tenho que ter? Então, na época, eu fiquei meio espantada. Eu falei, poxa vida, eu achei que a gente não tinha que ver isso para poder realizar aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu almejo. Então, graças a Deus, eu não escutei essa fala da professora antiga, né, que eu era nova. E outras também, eu tenho a diretora da escola
que eu posso até citar, que é o Almirante Toyoda na época, né, a Lourdinha Jardim, a diretora era fantástica, né, como esse gerente aqui que eu lido, motivador, que ele chegava na porta da sala de aula, falava com os meus alunos assim, né, isso é no primeiro ano que eu trabalhei, falava assim, meninos, vocês têm uma sorte danada de ter essa professora bonita, né? Eu na época era novinha, né, gente? Motivado, feliz, alegre, sempre com vocês. Que bom que vocês têm essa sorte, competente. Gente, eu estava começando. Como é importante. Então, eu falo assim, gestores, pessoas que têm esse poder, né, de liderar. Vocês têm nas mãos, às vezes a pessoa está começando, ela precisa sim de uma motivação. Então, essa atitude de motivar, de incentivar, de levar para cima, de elevar a pessoa, mostrar que ela tem sim competência, ela tem capacidade, ela pode. Então, a forma como você se põe, né, para os seus subordinados, ou você para os seus colegas, quem recebe, quem é mais antigo num lugar, numa empresa, numa escola, no seu trabalho, receba os novatos assim com carinho e mostrando que é um lugar agradável, sim. Né? A gente recebe, eu estou vendo aqui, né, o meu amigo Weber, que trabalhou comigo muitos anos, que agora está lá em Florianópolis. Quando ele chegou ao colégio onde eu trabalhava, de receber, né? Aí ele virou meu filho, meu aluno, meu colega, meu irmão. São pessoas assim que a gente abraça e fala assim, vamos junto? Vamos junto? Né? Não é fácil não, mas vamos junto que a gente consegue. Como que você recebe os seus colegas aí no ambiente de trabalho? Né? Como que você lida com o seu trabalho, com os obstáculos que tem? Qual a atitude que você toma? É de transformação, ou de mudança? Ou de mesmice, né? De comodismo? Né? Mais participações pelo Facebook. A Karine, um abraço. O Rômulo, meu irmão. Oi, minha irmã, estamos aqui ligados. Atitude positiva sempre, com certeza, né, meu irmão? Rita Eneida, bom dia, Nancy, um abraço do Rio. Que bom, Rita, você está no Rio e está me escutando. Jonil, sempre aí ligado na gente. Obrigada, Jonil, bom dia. E o Landoaldo, que eu não tinha falado aqui ao vivo, né? Que ele fala, tá sempre participando, Landoaldo. Na sexta-feira, quem virá aqui como convidado será o Weber, esse que eu estou falando, e a esposa dele, a Juliana, que estão aqui de férias e aceitaram o meu convite, porque nós vamos falar sobre oportunidades. E eles receberam, né, essa oportunidade, eles viram como oportunidade uma mudança radical na vida e abraçaram essa oportunidade. Então nós vamos falar sobre isso. Então hoje essa atitude que é interessante também, né, para você mudar, para você abraçar uma nova oportunidade, às vezes é preciso dar o passo, é preciso ter essa atitude. A participação da Karine novamente, isso mesmo, é muito importante sempre incentivar e acreditar no trabalho do outro. Sempre, gente. Às vezes a pessoa não pode fazer determinada coisa, mas outra ela consegue descobrir os talentos que a pessoa tem. Né? No livro do Ziraldo, da professora Maluquinha, não sei se vocês conhecem, ela fez um campeonato de talentos na sala de aula. E o interessante, e ela premiou todos os alunos. Cada um tinha um talento diferente. E tinha um que era difícil achar o talento dele. Muito difícil. Ela viu no recreio que ele conseguia cuspir mais longe que os colegas dele. E ela premiou. Você é campeão no cuspe à distância. Gente, isso é incrível, mas transforma a vida da pessoa, ainda mais uma criança, né? Que às vezes a autoestima é baixa, a vida dela não é fácil, mas quando você tem essa atitude de premiar, de falar assim, você é capaz, nem que seja disso aí, mas você é capaz, né? E aí dá o passo para a pessoa mudar mesmo, a pessoa transforma. Então, qual a atitude no dia a dia que você toma para transformar a vida das pessoas? Né? Parar de pensar assim, o que essa pessoa está fazendo aqui, deitada no chão, e sempre acorda esse povo deitado no chão no meio da rua. Você já parou para conversar com eles para saber por quê? Né? Qual a vida que a pessoa levou até aquele momento? O que ela passou? Quais as dificuldades que ela teve? Então, às vezes a gente generaliza falando que
todos têm problema com drogas, todos têm problema com alcoolismo. Não é, gente. Cada um tem uma história. Então, em vez de julgar, vamos conversar lá, senta. Você tem coragem? Tem atitude? Conversa com a pessoa, pergunta. Acho que é para todos os casos, né? Antes de julgar, antes de pensar mal de alguém, às vezes a pessoa não está num bom dia e ela te responde meio atravessado. Às vezes ela nem te cumprimenta. Pensa do outro lado também. Aí nós já falamos aqui sobre a empatia, né? Sentar junto, ouvir. Nós precisamos muito, lembrando Rubem Alves, né? De trabalharmos a escutatória. Parar de dar oratória um pouquinho, que a gente trabalha oratória, tem cursos 1000 de oratória, mas de escutatória não tem nenhum, não é? Nós vamos escutar uma música e mais histórias para vocês, tá? Até daqui a pouquinho. Vamos lá, Alisson. De volta! Ziza Fernandes, Me Faz Capaz. Ela, com essa voz linda, o piano maravilhoso, pedindo a Deus, me faz capaz de ter atitudes positivas, de ter atitudes diante do mundo, perante as pessoas que eu preciso transformar, eu preciso transformar também. Bom dia, Lair Maria Pi. Jonil, também tô te vendo, Rio de Janeiro, olha, passeando com as filhas e netas, olha que bacana, gente, a pessoa mora aqui no Bela Vista, escuta o rádio, viaja, escuta a gente, continua escutando a gente e vendo, né, pelo Facebook. Escolha a sua atitude. Uma história se passa dentro do mercado de peixe de Pike Place, em Seattle, Estados Unidos. A história não é verídica, porém o mercado existe e é um ponto turístico que vale a pena conhecer pela maneira como funciona. A história gira em torno de uma determinada gerente que possuía uma capacidade muito grande de liderar equipes. Acontece que ela está passando por um problema pessoal. Ficou viúva e de repente se vê tendo que criar as 2 filhas sozinha. Na empresa em que trabalha, surge uma possibilidade de promoção e terá que conduzir uma equipe que é conhecida como depósito de lixo tóxico, que são as próprias pessoas. Então dá para imaginar como é o clima complicado e o desafio é enorme. Sabendo da fama dessa equipe, mas precisando do aumento de salário, resolve topar a proposta. Descobre que realmente o ambiente é muito carregado, as coisas são extremamente difíceis em matéria de alcançar resultados com aquela equipe. E mesmo assim, segue adiante. Na hora do almoço, nossa gerente decide fazer suas refeições fora da empresa, pois sente necessidade de respirar ar puro, mudar um pouco o clima, porque as coisas realmente estão bastante complicadas. Sai para caminhar, passa na frente do mercado de peixes e de repente olha e vê os peixeiros dando risada e brincando. Um peixeiro grita para o outro, olha a tainha, e joga a tainha para o alto e o outro pega. Olha o camarão, joga o camarão. E algumas vezes fazem isso provocando os clientes que estão todos ali assistindo aquele espetáculo, com seus copos de iogurte na mão e ouvindo um dos peixeiros gritando, agarra que eu vou jogar o peixe para você. E o cliente tem que segurar o peixe sem deixá-lo cair no chão. A gerente olha toda aquela brincadeira, o clima maravilhoso e pensa, como assim? Um lugar sujo, cheio de tripas, de escamas, fedendo desse jeito e as pessoas trabalham aqui felizes? Tenho que entender o que está acontecendo. Resolveu então conversar com um dos peixeiros e ele disse, olha, nem sempre foi assim. Até um tempo atrás, era realmente muito complicado trabalhar aqui. Até que um dia nos reunimos, todos nós, os peixeiros de cada banca, e concluímos que passamos muitas horas dentro do mercado. Sendo assim, tem que ser bom trabalhar. Então resolvemos mudar de tal forma que todos se alegrassem, não só os peixeiros, mas os clientes também. A gerente descobre que tem coisas a aprender ali, e que se funciona no mercado de peixes, vai funcionar na equipe dela. Basta que sejam levados esses ensinamentos para lá. São 4 ensinamentos principais. O primeiro é, escolha a sua atitude. Todo dia, ao acordar, você faz uma escolha, mesmo não tendo consciência disso. Escolhe se quer ser feliz ou
triste. Isso acontece no primeiro momento, quando você abre os olhos e coloca os pés para fora da cama. Claro que não é tão consciente, tão racional, mas você faz uma escolha e, dependendo de como faz, começa a vibrar naquela frequência, o que significa que seu campo eletromagnético funciona daquela maneira e começa a identificar no seu radar coisas que estão vibrando na mesma sintonia. Quando você escolhe uma atitude positiva, tem um dia positivo, onde tudo se encaixa, consegue entrar em fluxo e as coisas funcionam. Quando você escolhe uma atitude negativa, aí se prepare, porque o dia será pesado. E como você escolhe isso? Simples. Você faz a escolha da atitude errada quando acorda já reclamando coisas do tipo: ai, que sono, não queria levantar, queria ficar mais um pouco, não queria ir para aquele trabalho chato, tá chovendo, tá muito frio. Enfim, seja lá o tipo de reclamação que faz. Começa a vibrar nessa frequência e com isso vai ter um dia negativo. Então, o primeiro princípio do peixe é: escolha a sua atitude. Se você não optar por fazer essa escolha de maneira consciente, acaba fazendo de maneira inconsciente, pois sempre escolhemos afinal. Não escolher já é uma forma de escolha, e saiba, você vai, pois escolhemos tudo. E aí, você vai pagar o preço. Ao ler essa história, começamos a ficar atentos para nossas escolhas. Quando me esqueço de ter uma atitude positiva de manhã e escolho a forma errada sem querer, logo percebo que meu dia está meio torto. Tento então lembrar como comecei o dia. Vejo que escolhi a opção errada. E o que eu faço então? Paro, respiro fundo e digo: ai, vamos lá, próximo, novo script, vou escrever novamente meu dia. E começo a mudar os pensamentos, o padrão mental, o estado interno. E o meu dia muda. Escolha a sua atitude. Esse é o primeiro princípio do peixe. Faça isso hoje. Comece a mudar a sua atitude agora. Agora, já são 9h56. Escolha a atitude, ainda dá tempo. Você acordou hoje com o pé esquerdo no chão, né? Um lado ruim? Vamos pensar, qual atitude que eu quero tomar hoje? Quer voltar para a cama? Vai lá um pouquinho, deita um pouquinho, levanta de novo. Não deu tempo? Tá no trabalho já? Mas mesmo assim, qual atitude que eu quero agora? O que vai transformar o meu dia em melhor? Quantas vezes mesmo que a gente acorda e fala assim: nossa, que chato hoje, né? Hoje vai ter vou encontrar com aquela pessoa que vai me dar dor de cabeça. Vou ter dor de cabeça. Vou ter dor de cabeça hoje. Já pensou nisso? Ai, hoje vou ter dor de cabeça, hoje vou ter problema. É lógico, as palavras têm força. Se você fala que vai ter mesmo, de verdade. Atitude é a maneira de se comportar, agir e reagir diante de alguma circunstância. Pode ser motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, representando então a capacidade que o indivíduo tem de sair da zona de conforto em busca da felicidade. O mais importante não é o quanto de conhecimento determinada pessoa tem ou apresenta ter, e sim o que ela faz com ele. Comunicação, comprometimento, engajamento, controle e inteligência emocional. Capacidade de liderança. Essas características são buscadas pelos famosos caça-talentos, mas elas não são bastantes se não forem acompanhadas por uma pitada de encorajamento e atitude para colocá-las em prática e demonstrar todo o seu potencial. Como que tem essa atitude mais positiva, gente? Sair da rotina requer mudança de pensamentos, de atitude, jeito de andar, de se portar. Mudar de vida é tomar atitudes que façam a vida mudar. Ou seja, despertar a própria consciência e estabelecer uma meta a ser alcançada. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Atitudes iguais trazem os mesmos resultados. Qualquer mudança só acontece se houver ação, atitude e iniciativa. Sem esses elementos não há mudança. Para isso,
É necessário deixar de lado a enrolação e encarar os desafios com coragem e força de vontade, se superando todos os dias. Agir é um dos fortes hábitos das pessoas autoconfiantes. Se uma pessoa não gosta do seu emprego e todos os dias vai trabalhar infeliz, não acontecerá mudança nenhuma na vida dela. A atitude nesse sentido é a aptidão livre de uma pessoa, dada a forma de vida em geral, uma designação restrita dessa. Os indivíduos experimentam diversas surpresas em suas vidas, que estão a uma grande distância de serem incentivadas pela sua espontânea escolha. A atitude positiva, por exemplo, de determinado indivíduo tem como essência utilizar os recursos que tem para solucionar as suas dificuldades e problemas do dia a dia. Na realidade, o que acontece é que a relevância de um indivíduo mediante uma forma de agir positiva foca-se sobre o que possui, ao invés de lutar, por exemplo, pelo que falta. Dessa forma, a atitude negativa se torna uma fonte inexaurível de problemas e sentimentos de derrota. Então, o que você escolhe para você? Às vezes a pessoa fala, só reclama, 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 reclama. Porque é mais fácil parar e reclamar do que tomar uma atitude, não é? Então, quando você pensa, ou você para de reclamar, ou você toma uma atitude. Qual atitude você tem que tomar para mudar a sua vida? Recebi aqui, viu? A gente pede, vem sim a mensagem do seu Paulo Nascimento. Ei, Nancy, muito obrigada por você existir, lindo, olha. E por ter inspiração e sabedoria para nos passar lições de vida com tanta alegria. Deus te ilumine sempre para nos ajudar. Abraços, Paulo Nascimento, Cariru, marido da Dona Marli. Obrigada, seu Paulo. O senhor sempre está aqui em contato, com muito carinho aqui com a gente. Olha, ele está lá no Facebook também. Não é? Tudo maravilhoso. É só colocar em prática e acreditar em Deus e a vida fica mais fácil. Obrigada, viu, Paulo? Wayne, bom dia. Prefiro ser sábio com atitude do que ser príncipe, pamonha, homofatia, falsa baju. Verdade. Vamos ser inspiradores, né, de atitudes das pessoas também. Ai, que bom, gente. O nosso programa chegando ao fim. Histórias para aquecer seu coração. Espero que alguma coisa que foi dita aqui hoje, as trocas foram muito interessantes para mim, foram muito positivas. E espero que tenha chegado até vocês também, com esse carinho que sempre é preparado o programa para você. E eu aguardo a sua participação, aguardo sugestões, podem mandar também sugestões de temas, de pessoas, que eu recebo assim, gente, Nancy, chama fulano aí no seu programa, que ele tem muita coisa boa para passar pra gente. E é assim que eu escolho as pessoas, não só eu, mas as outras pessoas também me dão sugestões de falas interessantes. E vamos ficando por aqui, com muito carinho para você. Histórias para aquecer seu coração. Rádio Coração de Jesus, 98,7 FM Ipatinga. Sexta-feira, às 9 horas, tem mais, com o tema oportunidades. Conte para mim, narre a sua história. Você agarrou alguma oportunidade na hora que ela apareceu? Né? E eu quero contar uma história do homem sem sorte, que eu via reclamando a Deus que ele não tinha sorte na vida. E vamos falar sobre isso. Até sexta-feira com histórias para aquecer seu coração. Um abraço, tchau!